Então, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Pode Ocupar. Pode Ocupar é um podcast que nós começamos aqui em Uberlândia para conversar com lideranças locais. Já conversamos aqui com o Gilmar Machado, já conversamos com o Antônio de Almeida, com o Tião Elias, com diversas lideranças para discutir assuntos locais e assuntos nacionais. Hoje nós estamos recebendo aqui a Mestre Miúda e o Mestre Chocolate. O assunto hoje é capoeira. E eu estou muito feliz em discutir capoeira porque eu era muito conhecido como o advogado sem teto, advogado de sem terra. E lá também podia ocupar, lá só não pode invadir. Aqui também não pode invadir, né? As cadeiras, por exemplo, aqui estão ocupadas. Se alguém quiser sentar na cadeira, não pode, que é invasão. Agora, se a cadeira está vazia, você pode ocupar. Mas depois que eu me tornei vereador, eu estou com um trabalho muito forte no congado, na capoeira, com o pessoal que trabalha na dança, na cultura. Então hoje é um programa muito especial. Eu estou aqui com a Mestre Miúda e o Mestre Chocolate. Eu queria que vocês começassem se apresentando aí, falar um pouco da história de vocês. Legal, boa tarde a todos, boa tarde a todos. Boa tarde, doutor, vereador Regino. Né? É um prazer estar aqui com vocês, poder falar um pouco da capoeira local e regional, falar um pouco da nossa história aqui, né? O meu nome de batismo é Clayton Barçanufo Domingos, mas eu tenho um apelido de capoeira e de chocolate, então as pessoas me conhecem como Mestre Chocolate. É mais ou menos assim. Nascido em Uberlândia? Sim, uberlandense. Faz capoeira desde que idade? Faço capoeira desde 82, eu estava com 16 anos. Muito bem. E a Mestre Miúda, conta pra nós como é que você começou a capoeira. Boa tarde, vereador Regino. Boa tarde a todos. Eu faço capoeira desde de 85 para 86. Meu nome é Ruth Pereira dos Santos, mais conhecida no mundo da capoeira como Mestra Miúda. Sou presidente da ASCAL, Associação de Capoeira de Uberlândia, com vários núcleos que nós temos aqui em Uberlândia e também nas regiões. Muito bem. E o que te encantou na capoeira? Por que você foi procurar a capoeira? Como é que seu pai fazia capoeira, sua mãe? Ou como é que é isso? Não, na verdade, a capoeira surgiu na minha adolescência por ser realmente um esporte que ali todo mundo já praticava no meu bairro ali, na nossa região, né? Então eu sou aqui do bairro, eu nasci na Ipiranga, né? Ali na Ipiranga, mas eu fui criado no bairro Martins, e ali tinha uns campinhos ali que a gente chamava de Mangueira, e logo abaixo tinha a Indianópolis e a Monte Carmelo, onde tinha as aulas de capoeiras nos finais de 70. E lá eu vi a capoeira pela primeira vez. Mais à frente, em 81, o meu irmão se ingressou na capoeira e eu estava fazendo futebol na época, eu fazia futebol, e me encantei pela movimentação, a arte, a cultura da capoeira e os cantos, né, os toques lá daqueles instrumentos que eu não conhecia então. E eu fui lá para ver a primeira aula e já ingressei e fiquei até hoje. Seu primeiro mestre foi quem? O meu único mestre é o grão-mestre Curisco, Vani Fernandes. Ele foi o pioneiro da capoeira aqui na nossa região, no Triângulo Mineiro, né? Então, Mestre Miúda foi casada com o Mestre Curisco, não é isso? Você podia contar um pouco o que você Sim. conheceu, como é que você começou a capoeira? Então, na verdade, eu conheci a capoeira, uma amiga minha me chamou, porque o namorado dela ia estar pegando a sua corda de contramestre, né? Certo. E, no entanto, é o mestre Urso, irmão do mestre Chocolate. Aí eu fui para ver, estava tendo o batizado, mas a academia é muito pequena. E como tinha muita gente, não deu para me ver nada. Aí, às vezes, eu via só um saltando e o povo gritando. Eu falei assim, nossa, deve ser muito legal isso aí, mas eu não estou vendo nada. Aí nós fomos embora para casa, no meio da semana, ela me chamou novamente. Vamos lá para você assistir uma aula. Eu falei, não vou mexer com capoeira, não tem nada com capoeira. Na época eu fazia karatê. Eu falei, não quero não. E tal, não, mas vamos. Vai matar a aula, minha mãe vai me matar. Eu vou matar de aula e minha mãe vai me matar. Tá. Acabou que me convenceu.
E fui. Quando eu cheguei lá, estava tendo a aula, eu fiquei muito emocionada de ver. Falei, nossa, diferente demais daquilo que eu faço, né? Muito exercício, muito alongamento, e a movimentação. E eu fiquei sentadinha lá, humildezinha, e olhando, e ele dando aquela aula mais alegre, né, para a galera dele lá, para a turma. Mas nessa turma tinha muito homem e uma mulher, uma, duas. Saí dali e fui embora para minha casa. Falei, não, aqui eu não volto mais. Assim pensei comigo, né? Tá, fui, conheci, fui com ela. A primeira vez, a segunda, falei, então tá bom, né? Já fiz a vontade da minha amiga. Só que, aí não foi eu que fui atrás da capoeira, a capoeira que foi atrás de mim, porque o mestre Curiço que se encantou, deve ser, eu acho que deve ser meu olho, né? Muito grande, né? Que a gente brincava muito. Eu falei assim, porque beleza a gente não tem. E foi muito pouco tempo para me ter recebido esse convite. Aí o mestre Urso foi na casa da minha mãe, e minha mãe, quando eu cheguei do serviço, ela muito nervosa, porque eu estava andando com um povo dos mais esquisitos, do cabelo muito grande, e eu falei, mas eu estou andando com quem? Aí a hora que ela falou, cabelo grande, né? Aí eu falei assim, eu só conheci recentemente o pessoal da capoeira. Eu falei, mas não tem, ninguém vai vir aqui na casa da minha mãe e falar alguma coisa. Não deixei nada transparecer que estava com interesse em alguém. Aí fui descobrir, era o mestre Urso, e ele mandou um recado, que o mestre Urso pediu para mim estar indo numa outra academia que ele dava aula próximo da rodoviária. Aí foi quando eu fui lá, eu fui e estou até hoje. Então você encontrou a capoeira e encontrou o amor quase no mesmo dia. Sim, já fui morar até a gente morou na Rio Branco, onde era a academia. Morei lá 5 anos, meus 2 filhos nasceram lá. Né? Quer dizer, a gente já se conheceu, já namorou, eu já engravidei. Não é o que eu passo para as meninas, não, mas para mim deu muito certo, porque ele foi mais do que um amigo, um pai, um companheiro. Ele foi meu mestre, porque ele me ensinou dos primeiros passos até a minha formatura. Porque eu nunca, assim, treinei com outra pessoa. A gente fez, no mínimo, acho que uns 2 ou 3 cursos com a outra pessoa, mas que ele levou a gente para fazer. Muito bem, mestre Curisco é uma referência para todo mundo, né? Quem é da capoeira e quem não é. Aí, mestre Chocolate, explica um pouco para quem não conhece capoeira. O que é a capoeira? A capoeira é uma arte linda. A capoeira é uma cultura belíssima. A capoeira é história. A capoeira é música. A capoeira é o canto. A capoeira é o sentimento. A capoeira é tudo aquilo que você transborda de dentro da sua alma para fora. E também recebe de fora para dentro. Então ela te contempla, ela te satisfaz, ela te enriquece em todos os momentos da sua vida. Eu, particularmente, eu não sei viver sem a capoeira. Quando eu era adolescente, eu fiz taekwondo durante os 3 anos. E eu lembro que tinha disciplina, assim, tinha alguns códigos de ética. Não podia brigar fora, tinha que tratar melhor os pais. Tinha uma série de condutas éticas que o professor lá de taekwondo passava pra gente. Tem condutas éticas que são pregadas na capoeira? Sim, a capoeira ela é disciplina também, né? Na realidade, a capoeira ela é dentro da nossa sociedade, ela é um instrumento de inclusão total. Ela tem disciplina, ela tem regras, ela tem hierarquia, né? Ela tem obediência. Então, um aluno que chega lá na academia, é isso aqui eu estou falando, eu posso até falar pela mestra Milda que está aqui do meu lado também, e outros que são capoeiristas, nós não aceitamos um aluno rebelde, brigão, um aluno que não tem interesse em estudar, um aluno que é indisciplinado, que briga com os pais, não respeita os pais, que são desobedientes. Isso aí é uma das regras principais. E dentro da academia,
a gente vai moldando o aluno para ele ser um cidadão, né? Ter um cidadão de bem, ter um caráter, ter uma profissão, ter ética profissional, e a gente faz um resgate social total. É o que o nosso mestre passou para nós. Foi o que a gente né? aprendeu, né? Então, A gente assim, aprendeu ele passou e é o que a gente passa, cuidando, que a gente cuida de cada aluno que entra dentro da nossa academia, né? A gente tem aquele cuidado com os parceiros nossos, quando a gente vai fazer alguma aula em outros lugares. Então, assim, a gente leva aquilo que a gente aprendeu. Vem à sua memória, assim, algum aluno que você teve que chegou muito rebelde, às vezes estava até tentando cometer crime, e a mãe falou assim, Sim. e você conseguiu transformar a vida desse jovem? Sim, inclusive não tem assim muito tempo, não. Até foi mãe, foi pai conversar comigo, o que estava acontecendo, e eu não tinha notado o que estava acontecendo, aquela gravidade. Então, assim, a gente não só se apega nos alunos, mas como a família também conversa muito com a gente. Elas abraçam a causa e vê que o local que eles mais gostam de ir é para capoeira. Tanto que eu fico até meio chateada quando um dos pais fala assim, se você não fizer isso direito, eu vou tirar você da capoeira. Eu, poxa, é o único lugar que está indo, que está fazendo bem, né? Que lá entra, não tem bebida, não tem cigarro, a gente não deixa um se agredir com o outro, a gente se ajuda um com os outros. Hoje eu tenho alunos que é psicólogo, tem médico, sabe? Assim, até nós vamos fazer um projetozinho para o mês de setembro, para a gente trazer a família para dentro da capoeira, para dentro da academia. Para quê? Para eles participarem um pouco mais. Porque na hora que pensar em tirar, eles vão falar, não, lá é o melhor lugar. Lá é onde nossos filhos estão indo e volta sadio. Ô, mestra miúda, você tem mais mulheres mestras na região, em Uberlândia? Ou você é uma das poucas? Como é que funciona essa questão de gênero na capoeira? Olha, aqui na região mesmo que de contato, de conhecimento, foi só comigo mesmo, né? Não chegou. O que é ser... Explica bem um pouco. Eu vou falar sobre o Dia Internacional da Capoeira, mas como é que funciona na capoeira? Qualquer pessoa consegue. Quando eu vejo o voo da capoeira, eu falo, não, isso eu nunca daria conta de fazer. Tem alguma coisa a ver com a genética da pessoa, que algumas pessoas não dão conta de jeito nenhum, ou qualquer pessoa consegue aprender? E como é que funciona? Você entra, tem uma faixa branca lá, o cordão branco, e como é que fica essa hierarquia dentro da capoeira, para chegar à mestra? Então, eu, particularmente, eu não me achava sem condições nenhuma de fazer capoeira. Até porque mesmo assim, coluna dura, não tem movimento, muito elástico, não sabia fazer salto, até hoje não faço salto, assim, né? Também já tô velho, mas eu achava tudo muito difícil, né? Mas o que me encanta, a perspectiva de poder aprender aquilo que está sendo passado para a gente. Então, ali eu fui aprendendo a movimentar o meu corpo, a trabalhar com a minha disciplina, né, de lateralidade, alongamento, flexibilidade. E aí eu vi que ela não tem uma proibição de você fazer a atividade física ou os movimentos de capoeira. Se você treinar, você consegue fazer esses movimentos, né? São movimentos que qualquer um pode fazer. E sim, ela tem digamos que uma graduação, a gente fala graduação, né? Certo. E não é faixa, no caso, a capoeira é corda, cordão ou cordel, né? Então, não nesse sentido, mas geralmente alguns grupos seguem as cores das bandeiras, né? Outros seguem as cores mais ou menos do estado, e alguns, exemplo, nosso grupo assim, segue mais essas cores aqui, ó, branca, amarela, azul, verde, roxa, marrom, preta e vermelha, né? E nessas 8 cores tem uma intermediária. O que é intermediária?
branca e amarela, Uhum. amarela e azul, azul, né? Que são as cordas intermediárias. Geralmente são nesse sentido. Não quer dizer que todos os grupos têm a obrigação de usar essas cores, né? Mas assim, quem é oriundo da Ascal, que treinou com grão-mestre Curisco, geralmente tem essas cores de cordas. O mestre Curisco, você acha que você fez karatê antes, você falou, depois você virou mestre de capoeira. Existe algum preconceito com quem pratica capoeira ou isso foi mais no passado? Eu achei que capoeira foi até já coisa da crime, tudo hoje. Existe um certo preconceito? Demais. Não, demais. Assim, eu mesmo já, na época, quando eu deixei o karatê para dar continuidade no trabalho ali da capoeira, porque eu vi aquela necessidade, porque não tinha mulher. Então, quando eu entrei, eu foquei mais, eu falei assim, eu vou treinar e eu vou trazer as mulheres para para capoeira, porque é uma arte muito bonita, muito não está tendo o valor ainda merecido, mas vai ter. Então, quando você tem um homem ali do lado e tem a mulher, é uma família. Então, quando a pessoa chega dentro da academia, isso aí eles já vê com bons olhos. Opa, tem o professor que é tem a mulher dele, vê ali no carrinho, tem um nenenzinho, porque eu já entrei completa, né? Já entrou com a carga. Já. Essa história é muito bonita, né? Agora, dá pra dizer que capoeira é uma luta brasileira ou ela nasceu em outro lugar? Ela é afro-brasileira, né? Ela é a criação do negro escravizado, que na ânsia da liberdade aqui no Brasil, de encontro com a sua cultura, né? E são várias culturas de tribos africanas, né? Foi se misturando até criar-se a capoeira. Ao certo mesmo, existem vários historiadores, existem várias pesquisas, ao certo mesmo, a gente não pode nunca falar que ela começou em tal período, ou que ela é totalmente assim, ou totalmente daquele jeito. Acredita, né? A gente acredita, nós pelo menos que praticamos a capoeira regional, que são 3 estilos de capoeira, a gente acredita que ela é uma fusão das culturas afros que aqui se transformou em luta. É luta ou ela é dança? Como é que é melhor caracterizar a capoeira? Jogo. É um jogo? Você concorda que é um jogo mesmo? É um jogo, é uma luta, é uma dança e depende de onde a gente vai estar realizando a roda. Porque dependente não é jogo? Por que é jogo? Porque você vai estar jogando com o seu parceiro e não é o seu adversário, né? Ele é o seu parceiro de jogo, onde você vai estar fazendo movimentos de capoeira um com o outro. A gente costuma até brincar que são jogo de perguntas e respostas, né? Que é aqueles movimentos que as pessoas fazem e você se esquiva ou defende e faz um movimento de resposta, que seria ataques e contra-ataques, né? Por isso que a gente fala jogo. Ataque e defesa. Que é ataque e defesa, ataque e contra-ataque, e assim vai fluindo o jogo. E é sempre uma roda? Inclusive Sim. nos treinos, tudo é sempre em roda. Os treinamentos segue-se, aí também vai mais de característica de grupo para grupo, né? A gente aprendeu que em fila e militar, que são as filas para você fazer treinos. Mas existe pessoas que fazem uma roda e faz o treino ali, existem pessoas que vão fazendo o rodízio, cada um treinando por vez. Aí vai de origem de cada professor, mestre que está ali na frente ministrando a aula naquele momento. E o berimbau? Onde é que o berimbau entra nesse jogo? Todo mundo que pratica capoeira sabe tocar berimbau? Ou não, às vezes a pessoa é um bom capoeirista e não sabe nada de berimbau? Ele aprende. Aprende. Mas assim, não são todos que conseguem, mas a gente tem por obrigação de ensinar. O aluno, quando ele entra sem a corda. Então,
cada corda que ele apresenta, ele tem que fazer um toque do instrumento. Então, as crianças sem corda, ela aprende a palma, né, filho? Então, 1, 2, 3. Depois, para a próxima corda, aí ela já tem que tocar o agogô, que é um instrumento onde o nosso amigo Rony ali, ele faz, né? É artesão, depois ele pode falar um pouco também sobre isso. Depois, a próxima corda, toca um pandeiro, depois o atabaque, aí depois já vem para a parte do berimbau, aí depois já entra com o instrumento e cantando. Então, tudo isso aí, a gente tem que começar... Vai graduando. É a fase do aprendizado. Por isso que a gente não entra... o aluno entrou, ele já vai receber a corda branca? Não. A gente treina ele primeiro. Até para pegar a branca, entra sem nada. Sem nada. E depois ele faz uma avaliação. Mas não somos nós que fala se ele vai pegar a corda ou não. Aí a gente convida outros mestres para avaliar o aluno, independente da primeira ou a última corda. Então tem o berimbau, tem o que mais? Pandeiro, o atabaque e agogô. O que é o agogô? O agogô é aquelas duas castanhas do Pará que ficam um ao lado da outra, que você vai batendo. Tim. 1, 2, 3, 2, 3. Acompanha o ritmo do berimbau, do pandeiro. Você falou que tem 3 tipos de capoeira. Tem o local... Não. Capoeira Angola. Que a gente falaria que é a capoeira mãe, né? Que é a primeira que surgiu, assim, historicamente falando. Depois tem a capoeira regional. E ela se dá o nome de regional porque, na realidade, quando foi criada lá no estado da Bahia, mais precisamente em Salvador. Então, o criador dela, o Manuel dos Reis Machado, o mestre Biba, criou o nome de capoeira regional para ficar naquela região. Só que ele já sabia que ia ganhar o mundo todo. Né? Então, ela se expandiu com o nome de capoeira regional. E hoje, mais recentemente, na década de 90, por aí, surgiu a capoeira contemporânea. Que é uma capoeira mais nova, com as mesmas características, né? Porém, mais com aspecto diferente. Os jogos assim mais saltado, jogo mais estilizado, essas coisas assim. Mas os instrumentos são os mesmos, são as três de 3 tipos, né? Agora, no dia 3 de agosto agora, é o Dia Internacional da Capoeira, né? E vocês parecem que têm feito já há muitos anos uma atividade na Tubal Vilela. Como é que conta isso para nós? Para a gente ir convidando também o pessoal a participar. Então, legal, hein? É muito importante a gente fazer um convite para todos os capoeiristas aqui da cidade, região, que chegue na Praça Tubal Vilela, domingo agora, às 10 horas, que eu, a mestra Miúda, o mestre Angola, o mestre Trincado, o professor Rony, a gente vai estar lá fazendo uma atividade em comemoração ao Dia Mundial da Capoeira. É bom observar que essa data do dia 3, ela é escolhida de acordo com a cada região. Uberlândia se comemora ela no dia 3 de agosto, né? Inclusive, mais para frente a gente vai estar falando sobre leis, tudo que tem como que provar que ela foi realmente estabelecida essa data aqui. E a gente começou a fazer essa atividade, né, essa comemoração em 2021, né? Inclusive pelo mestre que hoje já não está mais aqui em Uberlândia, 2023, né? Em 2003 a gente começou a fazer essa atividade, corrigindo, tá? Em 2003 a gente começou a fazer essa atividade e esse mestre hoje ele não está mais em Uberlândia. É um mestre também que foi formado pelo nosso mestre, chama-se mestre Pedrada, né? Ele foi embora do Brasil. E em 2004, ele, por ter saído do país, eu assumi o comando dessa roda, né? Então aí eu assumi o comando dessa roda inicialmente fazendo uma coisa bem pequena ali com a minha academia, a comemoração para não ficar esquecida. E chamando os amigos da capoeiragem local e tudo. Houve anos que ela foi muito grande, houve anos que ela foi pequeno,
Porém, ela nunca deixou de existir nessa data, né? E já tem algum tempo, né, uns bons anos, que a mestra Miúda, o mestre Angola, o mestre Incado e o Rony, eles ajudam nessa organização, né? E essa organização, ela é feita num coletivo legal entre a gente para poder fortalecer a capoeira local e regional. A gente não está querendo fortalecer o grupo da mestra, ou o grupo do mestre, ou o meu. Não, a gente quer fortalecer a capoeira no todo, né? A gente quer que ela cresça e que ela se organize cada vez mais. Então, mestre Milda, eu podia falar de, então, o horário, eu falei que é Tubal Vilela, porque ainda chama Tubal Vilela, mas existe um projeto nosso para mudar o nome da praça, porque o seu Tubal matou a esposa grávida com 23 anos, mas ainda é o nome da praça ainda, espero que um dia a gente consiga, e já tem uma lei na Câmara, mais de 18 vereadores já assinaram, mas hoje o povo conhece como Tubal Vilela, qual que é o horário e por que é importante as pessoas participarem. E quem está convidado é só quem pratica capoeira, ou quem vai querer assistir, conhecer? Fala para nós aí. Vai ser às 10 horas da manhã na Tubal Vilela, né? E todo mundo está convidado, não somente os capoeiristas, mas sim os familiares, né? Os amigos simpatizantes pela arte, para que possam ver que a capoeira aqui em Uberlândia, cada dia a gente está mais forte. Então, com essa união aí, a gente chamando a família, chamando todos os alunos, a gente vai nos fortalecer mais. Né? Então, assim, Uberlândia é uma cidade muito grande. Hoje nós temos vários grupos aqui. Vai ter em outros lugares também outras rodas, né? Mas, assim, a gente está convidando a todos que possam estar passando pela Tubal Vilela para estar jogando com a gente, né? Fazendo um aquecimento, tá conversando, rever os amigos, porque numa hora dessa aí é muito importante, que às vezes você tem pessoa que você não vê há 6 meses, opa, vai lá na roda, e assim, é uma alegria, e acaba que a gente fica o dia todo, se deixar. Beleza, nós estamos caminhando já para o final já, mas eu queria que você falasse, meu chocolate. O que eu não perguntei que você queria responder, que é importante você finalizar aqui, fique à vontade o tempo que você quiser. Legal. Bom, então, o que eu quero falar? Hoje a capoeira, mesmo com todo o reconhecimento que ela tem fora do nosso país, aqui ainda falta muito ser reconhecida, sabe? Quando eu falo ser reconhecida, eu falo assim pelos poderes públicos mesmo. A gente tem aí algumas pessoas que trabalham em prol da capoeira, que apoiam, mas de uma forma geral a capoeira não nos ajuda, as pessoas não nos ajudam no todo o âmbito nacional. Exemplo, a gente hoje, a gente precisa e tem a necessidade de um trabalho mais voltado para a capoeira, com mais segurança, com mais estabilidade, né? A gente precisa ter condições de poder viver sobre a capoeira, da capoeira. A gente não tem condições hoje de fazer isso. Agradecer também, né? Até mesmo ao senhor que tem, assim, de uma forma bem profunda mesmo, bem exata, contribuído e ajudado e muito com a capoeira, né? Não só nos apoios, mas em todos os aspectos, com emenda, com participação, com interação, com divulgação. Isso é muito importante, mas que a capoeira ainda precisa de mais ainda, sabe? A capoeira ainda precisa de mais coisas para poder realmente dar dignidade aos mestres, né? Aos mestres para eles poderem estar tendo condições de realmente exercer sua profissão. Muito bem, mestre Chocolate. Aproveitar o agradecimento, antes de passar a palavra para a mestre Miúda, agradecer aqui o estúdio Del Padre, aqui é um escritório de advocacia, muito renomado na cidade. O Dr. Ronaldo, Rafael, ele tem cedido para a gente esse espaço aqui, sempre na perspectiva de levar informações, de divulgar conteúdos importantes, jurídicos e não jurídicos. Então, fica aí o recado e o agradecimento ao Del Padre. Então, Milda, mesma coisa que eu falei com o mestre Chocolate. O que eu não perguntei para você, que é muito importante falar, para você deixar que é o recado final aqui? Então, o que a gente precisa? De um reconhecimento maior, né? Porque o mestre Curisco, ele formou 40 mestres
aqui em Uberlândia e região. Você pode contar nos dedos hoje quantos mestres que estão dando aula de capoeira. Hoje, meus filhos, a gente sobrevive da capoeira. O nosso serviço é esse. Mas até quando? Porque vai para quase 40 anos que eu estou nessa luta. E a saúde não é a mesma mais. E o que eu vou fazer depois? Aí eu deixo agora essa pergunta para vocês. Então eu quero mais uma vez agradecer vocês terem aceitado o convite. Para quem está acompanhando a gente, nós vamos dividir esse episódio em 2 partes, porque eu tenho mais 2 mestres de capoeira que vão falar aqui nesse segundo quadro, mas eu já me senti em casa, estou me sentindo mais em casa ainda. Eu tenho certeza que vocês são uma referência para quem luta capoeira, para quem quer fazer capoeira, e eu já escutei o seu apelo aqui. Eu vou continuar lutando para que a capoeira seja mais reconhecida, porque a capoeira não pode ser só para alegrar quem está assistindo, né? As pessoas, todo mundo tem as suas obrigações, tem que fazer, a economia precisa circular. E um município que o Uberlândia tem 5 bilhões de reais de orçamento. Acho que se fizer um pouquinho disso chegar, você garante ali já empregos diretos, mas você também garante também uma cultura, um jogo que convida a juventude, né? Porque existem outros convites, né? Existe para o crime, para a violência. Enquanto você se convida para participar de uma coisa que é tão encantadora, você também vai estar fazendo para a cidade um trabalho importante. Com certeza, porque assim, a gente dando uma aula para as crianças, para os adultos, eles vão menos para o médico. Menos para o médico, às vezes menos trabalho para a segurança, menos para a rua, mais disciplina. Então, assim, a gente está cuidando para a sociedade de bem. Então, assim, isso que eu acho que aqui em Uberlândia, nós não estamos sendo notados nesse sentido. E a gente precisa. Porque outro mestre Corisco não vai ter mais. Outra mestra miúda também não. Mas eu estou fazendo a minha parte para deixar o melhor para Uberlândia. Muito bem, então nós vamos agora, que não é uma corrida que tem revezamento, mas pela primeira vez nós vamos fazer um revezamento aqui da capoeira. Então saibam nossos 2 atletas aqui, né? Mestre Miúdo e Mestre Chocolate, e vou chamar os nossos 2 novos convidados, que é o Mestre Pantera, tá? E o Mestre Angola. Bom dia, boa tarde, boa noite de novo, quem não sabe a hora que você está assistindo. Esse aqui é a segunda etapa de um bate-papo sobre capoeira. Na primeira etapa aqui nós conversamos com o Mestre Chocolate, com a Mestra Miúda, e já foi um bate-papo muito bom. E que nós estávamos brincando que ia ser um revezamento da capoeira, e o nosso podcast é o Pode Ocupar, porque a gente acha que todo mundo tem que ocupar as universidades, tem que ocupar bons empregos, tem que ocupar espaços na cultura. E agora, nesse momento, nós estamos com o ex-presidente do Conselho Municipal de Cultura de Uberlândia e o atual presidente municipal de cultura, que é o Mestre Pantera e o Mestre Angola. Eu quero começar por aí. Eu saí aqui com 2 colegas aqui que disseram que capoeira é um jogo. Por que vocês ocuparam logo a presidência do Conselho de Cultura Municipal? Bom, boa tarde, boa noite, bom dia, né? É um prazer estar aqui com o senhor nesse podcast maravilhoso. Pode ocupar. Então, respondendo, é bem tipicamente isso. Ocupamos esse espaço de decisão. Porque ali no Conselho de Cultura é onde discute-se as diretrizes para a cultura para a cidade de Uberlândia. E até então, a capoeira nunca tinha ocupado esse espaço de presidir esse conselho. Aí, no ano de 2023, eu, através de indicação, é claro, de eleição dentro do setorial, fui eleito representante setorial da cultura afro e, consecutivamente, entre os conselheiros, né, da sociedade civil e também do governo, eu fui eleito ali para presidir esse CMPC, que é o Conselho Municipal de Políticas Culturais da cidade de Uberlândia. E muitos fomentos passam por ali, né? Por exemplo, recursos de programas municipais de cultura, de leis de incentivo. Então, a gente estava ficando fora desse espaço de decisão e acabava que a gente não tinha uma voz do segmento representado ali. E quando presidimos, nós conseguimos várias conquistas, como, por exemplo, a inserção de cotas no PEMIC,
porque o PMIC até então sempre foi um programa municipal de cultura mais efetivo do município e não tinha essa questão de cotas raciais, né? Nós conseguimos inserir cotas raciais no PMIC, com reserva específica para negros e negras, mulheres, PCDs, indígenas. E também conseguimos ali um edital de premiação para mestres e mestres da cultura afro de Uberlândia, que são 10 prêmios de R$10 mil. Esse edital de prêmio foi uma conquista gigantesca que a gente conseguiu ali enquanto presidente do setorial. Durante os 2 anos, esse prêmio foi bem dividido para vários mestres da cultura afro, benzedeiras, carnaval, congado, capoeira, que acessaram esse mecanismo de recurso, né? E foi assim, nós nomeamos ele no primeiro ano de prêmio Grande Otelo. Prêmio Afro Grande Otelo. Foi uma conquista. E depois, aí já passando a bola para o nosso atual presidente, né, que me substituiu, está fazendo um belíssimo trabalho. Demos continuidade em conquistas que agora eu passo para ele. Então, mestre Pantera, você concorda com isso aí? Então, capoeira é cultura, é importante ocupar espaço nos conselhos. Fala da sua experiência. Sim, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo. Sim, é muito importante, né? Eu abracei a causa do mestre Angola aqui, fui convidado, né, a participar do conselho. Graças a Deus fui eleito com grande maioria dos votos, né? E dando continuidade ao trabalho dele, muito importante, sim. Nesse período, né, 2025, que eu assumi, conseguimos já uma façanha, né, que é garantir, né, uma maior pontuação, principalmente para a capoeira, né, nas inscrições de projetos como PMIC, como Aldir Blanc, e isso foi muito importante, né? O mestre Angola iniciou e a gente deu um término aqui com essa grande conquista, né? E a capoeira, ocupando esses espaços, fortalece ainda mais, né? Porque há necessidade, eu vi a necessidade disso, né? Porque a capoeira hoje ela está em mais de 95% dos países no mundo, né? E o mais importante é que ela é a maior propagadora da língua portuguesa no mundo, né? E pouca gente sabe disso. E o Brasil ainda não está dando valor. Eu estive em outros países a trabalho e vi principalmente a China. A China, além do Kung Fu, do Tai Chi Chuan, é obrigatório capoeira nas escolas. Olha. Né? Isso também é um fato que pouca gente sabe. E vendo essa necessidade, né, assumi o CMPC, o Conselho Municipal de Cultura, e vou dar continuidade, sim, para que não só a capoeira, né, mas toda a nossa cultura afro, como congada, carnaval, demais danças, né, ligadas à cultura afro-brasileira, para que tenha um reconhecimento maior. Mestre Pantera, antes de eu passar para o Angola, quem é o Mestre Pantera? Se apresenta um pouco para nós aqui. Olha, meu nome é Rony Alessandro Amorim, nome de batismo. Não sou mestre de capoeira, ainda com título, né, de mestre, ainda não. O pessoal me consagrou assim e estou levando, né? Iniciei a capoeira em 1978, finalzinho de 78, início de 79, e estou até hoje, né, na capoeira, levando a capoeira Angola, a qual eu iniciei, estou até hoje. Mas a capoeira é um grande aprendizado, né? Faz parte de tudo. A capoeira Angola, capoeira regional, contemporânea, ambas estão ligadas, né, interligadas para nossa cultura. E quem que é o Mestre Angola? Então, eu sou, né, um forasteiro, vamos dizer assim. Nasci lá na cidade de Brasília, cidade maravilhosa, né? Mas a minha infância foi na cidade de Formosa, onde tive os primeiros contatos com a capoeira no ano de 1986. Quando criança, minha mãe era feirante, e ali na feira aconteceu num episódio, um dia que me levou a paixão pela capoeira, que eu escutei um som diferente, fui lá ver o que era. Era uma linda, maravilhosa roda de capoeira, que esse som nunca mais saiu da minha cabeça. Então, aos 8 anos de idade, eu tive o primeiro contato e
Vim para Uberlândia em 1992, a família do meu pai é toda daqui, vim junto com ele, minha mãe veio depois, meus irmãos. E de 92 para cá eu continuei a capoeira. Desde o primeiro contato, em 86, eu não consegui parar, não consegui ficar longe dela. A capoeira me deu tudo que eu sou, né, doutor? Se eu sou hoje uma pessoa bem inserida na sociedade, uma pessoa respeitada, uma pessoa considerada. Acontece com vários de nós no episódio, você está numa fila do mercado, a pessoa te cumprimentar, você não saber quem que é, e ele fala, não, fui aluno seu lá no ano de 1900, ela vai pôr naquela escola tal. Isso é muito gratificante, satisfatório. Então, eu sou o mestre Angola, ex-presidente do Conselho de Cultura, diretor e presidente do Grupo Semente da África, assim como o meu amigo aqui, Pantera, também já tive experiência fora do Brasil, através da capoeira. Né? Tem trabalhos hoje do nosso grupo na cidade de Piura, Talara e Negritos, no país do Peru. Então, a mesma experiência também, a valorização que a capoeira tem fora do Brasil assim, coisa impressionante. Muito bem. Pantera, eu tenho convivido muito com os capitães e marinhas do Congado, eles falam muito de ancestralidade. Quando a gente fala em capoeira, dá para falar ancestralidade ou não tem uma relação com a outra? Não, tem sim. Né? Podemos dizer automaticamente, né? A cultura sim, né? Mas a capoeira, né? Ela é voltada dentro, né? do contexto como luta de resistência. Capoeira é dança, é luta, é um teatro mágico, né, que a gente costuma dizer na capoeira Angola, né, que ela é bem mais disfarçada, né, do que a capoeira regional criada pelo mestre Bimba, né, que ele fortaleceu a capoeira regional. Isso é muito importante ressaltar, né. Então ele tirou a capoeira da marginalidade e levou ela para as academias, né, com um objetivo de formar professores e também formar cidadãos com a arte marcial capoeira, porque capoeira também é uma arte marcial. O mestre Angola, você sabe que eu acompanho a luta pela terra há muito tempo, eu fui obrigado a estudar a história do Brasil, e eu penso que 2 grandes pilares das injustiças de hoje é latifúndio e escravidão. E eu sei também que grande parte da resistência do povo escravizado era por meio da capoeira. Você ainda vê essa relação, que capoeira é também uma proposta de resistência, proposta de transformação, proposta de luta social? Eu falo, doutor, que a capoeira ela é resistência desde a sua existência. Até hoje. Não tem como falar que ela acabou, que não tem mais... A escravidão, ela continua. Ela só mudou o formato. Hoje ela é uma escravidão sistematizada, ela é uma escravidão do sistema, que escraviza o nosso povo. Então, assim, os primeiros relatos de capoeira, desde a vinda dos povos africanos escravizados para o nosso país, para o Brasil, desde o descobrimento. E aí, né, depois de 300 e tantos anos, em 1888, a famosa Lei Áurea, né, que a gente fala que ela realmente não representa a abolição da escravatura no país, que a escravidão mesmo foi enfrentada com muita luta, com muita sangue. A capoeira não deixa de estar nesse berço. A capoeira surgiu no berço da escravidão, surgiu na senzala, surgiu no disfarce de dança. Por isso que fala capoeira, dança e luta. Então ela surgiu no disfarce de dança, no meio dos atos religiosos, e virou luta eficiente para revidar, para enfrentar a escravidão. Em 1888, a Lei Áurea. Em 1890, a capoeira é constada no Código Penal brasileiro. A proibição da capoeira. 6 meses de prisão para quem fosse visto praticando e de 1 ano a 2 anos para os líderes que fossem encontrados nas atividades de capoeira. Então, olha só, 2 anos, 1 ano, 1888 fala que é livres, escravos, né? E 2 anos depois, a gente é tirado da boca do povo que ele tinha mais valioso, que era a capoeira, que foi surgida aqui no Brasil. E você sabe que ainda tem mais uma data entre 1888 e 1890, que é 1889, que é a queda da monarquia. Quer dizer, quando você, em tese, liberta os escravos, você derruba, e a própria república, que era para poder ser um governo para o povo,
Não, ele criminaliza a capoeira e também proíbe a alfabetização dos negros. Aí você imagina que, então você, durante 350 anos, quem trabalhava mesmo, trabalhava, eram os escravos, e quando acaba, eram os escravizados, e quando acaba esse sistema, sai sem poder estudar, sem poder praticar capoeira, e se quisesse terra tinha que comprar. Jogados, né? Porque a terra foi escravizada em 1850. Antes de libertar os escravos, libertar os negros, escravizaram até 1850, que é a tal da lei de terras. Então a gente sabe que as injustiças, elas estão até hoje. Eu tenho certeza que capoeira é uma proposta de resistência e de luta. O senhor concorda com isso? Sim. Então até a lei é um nome assim que a gente fica muito triste, que era, né, dos vadios e capoeiras, né? Que permaneceu por muitos anos aí, né? Até 1937. Então, assim, a Lei Áurea libertou, mas não deu condições de trabalho. O que os negros tinham que fazer? Né? Tinham que sobreviver. E até hoje tem preconceito? Ou você acha que é a mesma coisa? Fazer karatê? Preconceito existe. Bastante. Muito preconceito, né? Principalmente no Brasil. Né? Hoje o Brasil perde muito, não só a capoeira, né, que tem preconceito, mas a cultura em si, né? Em outros países, principalmente a Europa, é bem mais valorizada a nossa cultura do que aqui no Brasil mesmo. Porque o Brasil é rico culturalmente, né? Somente o Brasil que não sabe disso ainda ou não quer investir na nossa cultura, né? O Angola, mas assim, eu tô vendo a sua camisa aqui, eu sei da sua luta. Fala um pouco das associações que tem aqui de capoeira, quais são os municípios que participam, quais foram as conquistas que já foram efetuadas já por esse grupo político e cultural que você participa. Então, falando primeiramente, até pulando um pouquinho essa etapa, no âmbito geral, né? A capoeira em 2000, a gente falou das dificuldades, em 1937 ela foi retirada do Código Penal pelo então presidente Getúlio Vargas, na ocasião, Mestre Bimba foi um pioneiro para que isso acontecesse. Em 2008 a capoeira ela já dá um salto maior porque ela é reconhecida como patrimônio imaterial nacional pelo IFAM, e logo em seguida, 6 anos depois, em 2014, ela se torna reconhecida como patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco. Então são avanços significativos. A capoeira hoje ela tem um respeito da sociedade maior do que tinha há 20, 30 anos atrás. Inclusive, a Universidade Federal de Uberlândia, o ano passado, ela fez um edital que reconhecia os mestres notórios do saber. E Uberlândia, que nós estamos aqui na frente, você está falando com 2 notórios de saber certificados pela Universidade Federal, assim como a Messa Miúda também, reconhecido e certificado pela Universidade Federal. Você sabe a importância de notoriedade nesse saber, em saber de cultura afro. Aqui na região, a capoeira, ela evoluiu muito. O maior motivador dessa evolução chamava-se Vani Fernandes. Conhecido no universo da capoeira, no universo de todas as lutas. Quem faz isso, outra arte marcial, e não ouviu falar de Vani Fernandes, saudoso grão-mestre Corisco, talvez de uns tempos para cá. Começou a arte marcial há pouco tempo. Porque todas as artes marciais que tem na cidade e na região, os mais antigos conheceram a importância de Mestre Corisco, que deu aula, inclusive, dentro do batalhão da Polícia Militar, né? Que é respeitado pela essa classe também, o nome dele é lembrado e referenciado. Então, como a Messa disse aqui Uberlândia é a raiz principal, porque ela é um polo da capoeira. Aqui hoje tem aproximadamente 30 grupos de capoeira. Tem mais de 50 mestres. É claro que não todos estão em atividades. A maioria foram formados pelo Vani Fernandes, Mestre Corisco. E tem nas cidades, região Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, tem raízes de Uberlândia para essas cidades. Várias escolas, Ascal Capoeira tem representatividade em várias cidades, Semente da África, outros grupos tem também representantes em várias cidades, Iraí de Minas, Monte Carmelo, Monte Alegre, Tupaciguara, Centralina, Araporã, Ituiutaba e todas essas regiões do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba saíram das mãos, a maioria delas das mãos do saudoso grão-mestre Corisco. Enraizou e hoje colhe vários frutos, né? Tem vários mestres fazendo excelentes trabalhos de socialização, de inserção social com crianças, com adolescentes, com PCDs, com crianças do grupo TEA, com autismo. E a gente tem um trabalho de excepcionalidade, doutor, porque a gente consegue enraizar no ser humano a importância que a capoeira tem enquanto história, a importância que a capoeira tem enquanto saúde, a importância que a capoeira tem enquanto inserção.
Porque na roda de capoeira é onde encontra o doutor e o analfabeto, o rico e o pobre, o homem e a mulher, o negro e o branco. E ninguém é melhor do que ninguém. Eu quero ouvir agora do senhor o seguinte. Nós... Teve água para vocês, lembrei do nosso trabalho com o Congado. A gente, por conta de ter assessor que era congadeiro, o pessoal disse o seguinte, nós vamos fazer uma festa bonita, a gente começa 5, 6 horas da manhã, e quando o sol começa a rachar 10, 11 horas da manhã, nós estamos chegando lá na Praça do Balvilela, e o povo tem muita sede. E o povo vai para... Fica, às vezes, não tem dinheiro para comprar uma água, e fica com sede. E aí nós começamos a fazer um trabalho de comprar água, que não é tão caro, é difícil, mas entregar água. E hoje o pessoal tem reconhecido a gente como por esse trabalho. Estou falando isso, o que falta para o capoeirista hoje? Porque se falta até água para uma cultura tão importante como o Congado, o que hoje, se puder assim, ó, vamos priorizar uma luta específica para os capoeiristas? O que nós poderíamos falar assim, ó, nós precisamos disso? Pois é aquilo. O que é mais importante? O que está faltando para o capoeirista? Olha, está faltando reconhecimento e mais pessoas no âmbito, vamos dizer, da política, como o senhor, que é um dos maiores incentivadores da cultura afro-brasileira. Nós sabemos que há possibilidade de fazer isso, né? Investir com emendas, como o senhor já vem fazendo desde o mandato do senhor, e fora, antes do mandato, contribuindo muito, né, para que a nossa classe fosse reconhecida, bem estruturada, e não marginalizada, como algumas pessoas pensam que a cultura afro é. E realmente não é. Então, assim, as pessoas deveriam conhecer mais, como o senhor já há muito tempo vem contribuindo, reconhecendo e se aprofundando mais e vendo que a cultura afro ela faz parte do Brasil, desde que o Brasil e foi descoberto, né? Angola, eu vou insistir nessa pergunta, porque a política pública é fundamental, mas agentes políticos que entendam a capoeira e participam. Mas eu fiz depois de 3 anos de convivência com o povo do Congado, eu tive uma primeira reunião com alguns capitães e madrinhas mais refinada. E que eu perguntei assim, ó, além da água, o que está faltando? Aí um dos capitães falou assim, ó, quando morre um capitão, pode ser o mais importante. Se a família não tem condição, não consegue enterrar direito. Nem no velório a cidade reconhece. Aí eu perguntei para onde as pessoas voltam depois das festas de Congado. Muitos voltam a pé, quer dizer, nem um ônibus gratuito tem no dia da festa de Congado, e às vezes voltam para um lugar que não tem energia, que não tem esgoto, que não tem dignidade. Então, o que falta para os capoeiristas, assim, para dar dignidade não só para o jogo, né, para a cultura, mas também para as pessoas? Então, doutor, vamos falar aquela parte da festa, onde a gente chega e está tudo preparadinho, todo mundo bem alinhado. É bela, não é? É a parte glamurosa da atividade. A capoeira não é diferente do Congado. Existe a parte do glamour, que o público vai lá e se encanta, mas a realidade, ela vem horas depois. O que o senhor acabou de falar, o povo que é adepto à cultura afro, hoje, vamos dizer em Uberlândia especificamente também, mas em alguns municípios a realidade é igual, encaram uma realidade de viver numa situação deplorosa, uma situação calamitosa, de não ter água, de não ter esgoto, de não ter iluminação digna, de não ter uma vida digna. Muitos mestres de capoeira morrem às mínguas. Eu vou te citar aqui 2 ícones da capoeira, um da capoeira Angola e um da capoeira regional. Mestre Pachinha, Vicente Ferreira Pachinha, o maior guardião da capoeira Angola, ele só não foi enterrado como indigente quando morreu, porque a sua viúva foi vender acarajé para poder pagar o caixão dele. E Mestre Bimba não foi muito diferente também, não, que foi esse que eu falei que através dele a capoeira saiu do Código Penal e foi inserida nas academias. Então, nós estamos falando de nomes aqui mundialmente reconhecidos, mas vamos falar da realidade aqui local.
né? Alguns de nós aqui temos que afastar, às vezes, da atividade do dia a dia por questão de saúde, por questão de o corpo já não obedece mais, e acaba que a gente fica numa realidade ali de solicitar, demandar uma cesta básica. Agora nós estamos falando, doutor, da cultura rica que é a capoeira, que é uma cultura nossa, que é o segundo maior, quando ela se fala em esporte, o segundo maior esporte coletivo do país, só perde para o futebol, que não é brasileiro. Então a capoeira tem muito mais adepto do que qualquer outro esporte e não tem reconhecimento. Vou falar o que a capoeira precisa, são os 3 R's: o respeito, o reconhecimento e a remuneração. Porque ninguém vive de brisa. Os mestres precisam ser bem remunerados. Não dá para poder colocar um projeto numa ONG, por exemplo, e pagar um salário mínimo para o mestre. O mestre tem a família para criar, às vezes tem um aluguel para pagar, e aí tem um remédio porque ele já está numa idade avançada, e aí o que acontece? O salário mínimo não vai contemplar aquilo que ele realmente precisa. Então acho que a capoeira precisa mais desses 3 R's. O respeito, que nós estamos tratando de uma arte genuinamente brasileira, né, que leva e eleva o nome do país por onde ela passa, porque é a arte que mais difunde a língua portuguesa no mundo, é a capoeira. Então, respeito, o reconhecimento, porque não existe, nenhum de nós aqui não tem menos de 20, 30 anos. Você viu, cada um começou em 1978, eu era nem nascido. Então, muitos de nós temos aqui 30, 40 anos dedicados a essa resistência à arte. E a gente não tem um respeito, porque você chega num ambiente, eles querem que a gente, se você está com a roupa de capoeira, você já é mal visto. Tem discriminação na nossa arte. Entendeu? Então, é o respeito e a remuneração. Porque, como eu volto a dizer, a gente precisa de mais pessoas como o senhor. Porque o senhor, eu vou fazer a justiça aqui, o senhor é o parlamentar, que eu conheço e pesquiso muito, que mais investiu recurso financeiro através de emendas impositivas. O senhor colocou a capoeira no orçamento da cidade de Uberlândia. Essa é que é a verdade. Né? Porque a capoeira, quando ela entra no orçamento, ela trabalha segurança pública, saúde, educação, cultura. Então, ela trabalha um monte de secretarias num ambiente só. E ela, com certeza, tem resultados já comprovados, como a própria mestra já disse aqui, de pessoas que a gente consegue resgatar por meio dela. E o capoeira, Angola, você falando, cada dia que passa, eu já tenho mais reconhecimento, mais respeito e quero melhorar a remuneração. Eu acho que vira já até uma bandeira, um horizonte para mim. Mas eu penso que hoje, no Brasil, no momento histórico que nós estamos vivendo, com ataque à soberania nacional, onde tem um presidente de um império como os Estados Unidos, querendo intervir em decisões judiciais nacionais, querendo intervir na nossa política, eu acho que nós precisamos resgatar o que há de mais importante, de mais representativo na cultura nacional. E eu penso que a capoeira, eu penso que dá para colocar o congado também nesse tripé, as religiões de matriz africana. Até porque... A Folia de Reis. A Folia de Reis. Que é também. Mas se você imaginar essas que têm uma tradição afro-brasileira, que diversas nações que foram trazidas com violência, foram escravizadas, elas são tradições extremamente respeitosas com as outras tradições. Não é à toa que Salve Maria, você pega os orixás e você também dá nome de santos. Você vê quantos brancos e brancas hoje fazem capoeira. Sim, então não é são tradições que excluem o diferente, que elas incluem. E eu acho que não é à toa que eu me encontrei com essas tradições, porque a luta pela terra ela tem muita relação com essa história. Só que eu tenho dito pro Congado, pessoal do Congado, que as gungas e os tambores têm que falar de direitos também. Sim. Igual o berimbau, como é que chamam os outros instrumentos? Pandeiro, a tabaca. Eles precisam gritar que nossos meninos não têm creche. Sim. Que os nossos meninos não têm faculdade, não tem vaga de universidade, que não tem casa para todo mundo. Eu penso que esse encontro ele é fundamental para você fazer justiça no Brasil. E eu penso que todos os brasileiros, pode ser rico, pode ser empresário, pode ser fazendeiro, precisam reafirmar as culturas nacionais. Então, assim, da minha parte, é cada vez mais respeito
reconhecimento e remuneração para a capoeira. Claro. E você concorda com isso? Não? Em gênero, número e grau, né? Isso é muito importante, né? O país sem cultura, sem educação, é um país morto, né? Eu vejo dessa forma. E o que a gente tenta passar, né? Para os nossos alunos, né? Todos que passaram pelas mãos do mestre Curisco, levam isso, né? Primeiro, respeito, né? Educação e trabalho e reconhecimento. Mas nós precisamos sim, né? Além disso, como o mestre Angola falou, remuneração, né? Que é muito importante, porque senão chega amanhã, o mestre está onde? Na fila da UAI, né? Para pegar um de pirona. Isso é muito triste a gente ver isso. Né? Então, na próxima pergunta que eu vou te fazer, é o que você quer falar para quem já faz capoeira, para os meninos, para as meninas, mas antes de você falar, você ir pensando na sua resposta, eu quero que o mestre Angola fale um pouco agora também do dia 3, agora, que é o dia da nossa capoeira, da importância dessa data, que é um pouco do motivo que a gente está aqui hoje, já convidando as pessoas também para ir para Tubal Vilela. Então, doutor, o dia 3, ele é comemorado não só no Brasil, como também no exterior, em todos os países onde a gente tem a capoeira, como o Dia Nacional do Capoeirista, ou Dia Mundial do Capoeirista, né? Várias atividades comemorativas acontecem durante todo o período, né? Aqui em Uberlândia existe uma lei 12.416 de 2016, né? Que institui no calendário do município, no âmbito a comemoração do Dia do Capoeirista, nessa data. E essa comemoração que acontece na Tubal Vilela há quase 30 anos, vamos dizer assim, como o mestre Chocolate relatou, antes tinha uma pessoa que tomava conta dessa atividade na Praça Tubal Vilela, e o mestre Chocolate deu continuidade para que essa atividade não fosse interrompida. Então, são anos ininterruptos. Todo ano, o dia 3 da segunda-feira, está lá no dia 3 acontecendo a atividade. Dá na terça, quarta, quinta, sexta. Esse ano, especificamente, vai acontecer num domingo. Poderia falar, não, domingo, Praça Tubal Vilela é morta, não vai ter muito movimento, mas nós vamos estar lá, porque nós somos resistência. E não só nós, como a região, mobilizamos aí capoeiristas de várias cidades que vêm participar de ações. O ano passado nós fizemos essa comemoração, era para acontecer naquele local, mas tinha uma estrutura montada lá da secretaria que impediu que a gente fizesse. A gente ia para a Praça de Baixo, que é a Praça Clarimundo Carneiro, tinha também uma estrutura lá montada, não foi possível, nós resistimos, olha para você ver a resistência, e fomos fazer lá na Praça Coronel Carneiro, na terceira praça para baixo, mas não deixou de realizar no dia 3 de agosto as comemorações. Na ocasião veio o mestre Víbora de Tuiutaba, ministrou um aulão aberto para todo mundo, porque é uma atividade para todas as classes. São vários grupos de capoeira, várias pessoas simpatizantes que estão ali nessa data, com o propósito de mostrar, nós estamos aqui, ainda estamos aqui, né? Então a gente está aqui convidando todas as pessoas que são simpatizantes, não precisa ser praticante, simpatizantes, que vão até aquele local, porque a presença de vocês também nos fortalece, e com certeza vocês vão ver ali crianças de 2, 3, 4 anos de idade praticando, vocês vão ver ali idosos, pessoas de 60, 70 anos de idade praticando, vocês vão ver PCDs, vocês vão ver todas as classes unidas num só propósito, que é comemorar o nosso dia. Muito bem, vou passar aqui para o mestre Pantera para dar um recado aí para quem pratica capoeira, para quem acompanha a capoeira. Mas antes eu quero de novo agradecer aí o Estúdio Del Padre, o Ronaldo, o Rafael, ele tem sido muito generoso conosco aqui, tem emprestado para a gente fazer debates importantes como esse. Então fica o registro. Para quem não conhece o escritório, não conhece aqui o estúdio, está aqui nas nossas redes sociais aqui embaixo, você pode procurar que você vai achar aí o Del Padre. Então eu queria que você começasse já a falar um pouquinho então para os capoeiristas e já deixando o seu recado final aí para a gente terminar o podcast. Eu posso dizer igual o saudoso mestre Pastinha dizia, né? Capoeira foi feita para homem, menino e mulher, só não aprende quem não quer. Eu mesmo ministro aula, né? Desde criança para jovens, adultos e idosos também. Né? Me especializei muito com idosos, principalmente com idoso, né? E portadores de deficiência, PCD, deficientes visuais,
né? E é muito importante. Capoeira qualquer um pode aprender. A capoeira hoje, ela foi adaptada para cada faixa etária. Cada faixa etária tem uma pedagogia diferente de trabalho, né? Tem aquele que é mais desenvolvido, mais, vamos dizer, mais elástico, outro mais durinho. Então, há possibilidade de formar um capoeirista em qualquer idade, qualquer faixa etária. É só entrar na academia, né? Temos excelentes professores em Uberlândia, né? Na escola do Mestre Angola, do Mestre Chocolate, da Mestra Miúda também, e outras escolas aí. Então, só chegar, gingar, escutou o som do berimbau, já é contagiante. É a mesma pergunta, viu, Angola? Recado aí para quem não tem corda nenhuma, para quem na corda branca, para quem já é mestre. E se eu esqueci de perguntar alguma coisa que você gostaria de falar, fica à vontade para a gente finalizando. Bom, primeiro a gente quer agradecer o espaço, o Estúdio Del Padre, a todos aqui envolvidos, o senhor, pela parceria, né? É importante, não só nessa data do Dia do Capoeirista, como os 365 dias do ano, a gente ter essa valorização que a gente sabe que com vocês a gente tem. E quero dizer que a gente tem uma honra muito grande de estar resistindo, mantendo viva essa pulsante, essa arte da capoeira no dia 3, no Dia do Capoeirista. E também dizer que a música da capoeira, a música ela é uma expressão muito valiosa que conta em pequenas estrofes, lamento, sofrimento. E eu quero deixar aqui no finalzinho um trecho de uma música muito bacana, que é pequena, mas que ela é bem expressiva, tá? Gosto muito de várias, mas essa para esse momento acho que ela encaixa bem. Ela é assim, ó. Não tenho navio negreiro para me transportar, não tenho um carro de ferro para me carregar. Andei, mas aqui cheguei. Vou jogar capoeira e vadiar com você. Como vai você? Como vai você? Assim segue. Obrigado, meu parceiro, meu camarada, meu amigo e amigo da capoeira. O senhor pode ser considerado aqui o amigo da capoeira, porque a capoeira agradece por tudo, pelo espaço, pela mão amiga, pela oportunidade, por todo o carinho e respeito que o senhor tem feito por nós. Mestre Angola, mestre Pantera, eu termino emocionado, arrepiado com o canto. E esse aqui é mais um momento aqui do Pode Ocupar. Nós vamos fazer isso com mais companheiros e companheiras aqui. Estou pensando em chamar os pais e mães de Santa para conversar sobre a tradição. Estou pensando em chamar também o pessoal do Congado. Ótimo. E a gente ir contando a história de quem tem pouca voz, mas tem muito trabalho e muita cultura para poder animar e alegrar toda a sociedade. Então, obrigado e acompanhe aí nossas redes sociais para participar de mais debates importantes como esse. Axé. Axé.